Chá de Boldo está no ar com a galera mais maluca do rádio. Ô louco, meu! Aqui na nossa Rádio Mundo Pop. Vem, pai! Vem, mãe! Senhoras e senhores, Já vai começar! Vai ter muita piada, dicas, dia de quê? Diversão e muito mais! Tá todo mundo pronto? Diversão? Ok. Mas terá muito papo sério, minha gente. Aí sim. Está no ar o programa mais divertido do rádio. Está iniciando mais um programa Chá de Boldo. Hoje, né, nesta quarta-feira maravilhosa. Boa tarde, meus queridos ouvintes, aqui da Rádio Mundo Pop, o mundo de hits pra você. Hoje o programa tá recheado de muito assunto legal, muita coisa boa que a gente vai aqui, né, mostrar pra vocês. Você que tá nos assistindo ao vivo, olha, tudo bom, meu querido e minha querida? Você que tá aí, ó, nesse horário de almoço, quando você tá almoçando aí, a gente tá aqui, né, te fazendo uma boa digestão. Porque, claro, né, o programa Chá de Boldo é isso, né? Ajuda a digerir bem aí as loucuras do dia. E, gente, pra quem ainda não tá assistindo a gente ao vivo e nem sabia, olha, você pode assistir a gente ao vivo pelo nosso site www.radiomundopop.com.br ou pelo nosso aplicativo, né? Rádio Mundo Pop. Vai lá na sua lojinha preferida de aplicativo, tanto em iOS como em Android também, que baixa. O aplicativo é bem levezinho, dá pra você mexer aí no seu celular, deixar a música tocando aí, a gente falando, né? E se quiser ver a cara da gente aqui, que a gente se arruma todo dia pra se mostrar bem pra vocês, né? Vocês também podem pôr lá na opção live que vocês assistem a gente também ao vivo aqui no programa. E claro, para interagir com a gente, não se esqueça, hein? Já anota nosso número do WhatsApp 8132036222 e fique aqui com a gente que a gente vai ter muita informação, muita conversa boa, surpresas e muito mais. Deixa eu falar para vocês, né? Tem um recado muito especial para vocês. Sabe por quê? Hoje, quarta-feira, sim, o Mix Mateus tá com tudo. Sabe por quê, tia Tati? Hoje é a quarta maluca. Claro! Por que quarta maluca? Porque tem vários produtos, meu Deus do céu, que você vai economizar muito. É hoje, a quarta maluca do Mix Mateus chegou com tudo e promete te fazer pirar com tanta economia. São frutas, verduras e legumes fresquinhos com preços de cair o queixo. É para encher o carrinho, economizar e garantir saúde na sua mesa. Tem banana, batata, cenoura, tomate e muito mais com aquele precinho maluco que só o Mix Mateus faz. Qualidade direto da feira para sua casa, hein? Com promoções incríveis que só duram até hoje. Então é oportunidade, né? A oportunidade passa voando, então aproveite. Corre pro Mix Mateus e aproveite a quarta maluca. São ofertas que enlouquecem você, de enlouquecer mesmo. Variedade de produtos, frescor e aquele atendimento que você já conhece, né? Não dá pra perder, minha gente. É só hoje, só no Mix Mateus. Então aproveita, né, tia Tati? Aproveita, ainda mais o calor que tá hoje, meu filho. Vai pro Mix Mateus, porque lá é fresquinho, meu filho. É garantido. Lá é fresquinho, né? Tem muito ar-condicionado. É, muito ar-condicionado. Então é isso. Deixa eu chamar pra vocês aqui, né? Eu tenho aqui um convidado especial hoje, que eu posso falar que ele é uma enciclopédia do rádio daqui de Pernambuco, né? Ele aí que tá desde o início aí da rádio daqui, tem muita história para contar. Deixa eu chamar ele. Vou dar uma de Silvio Santos. Vem cá, Edival Ferreira! Boa tarde, Edival Ferreira, ao som da nossa musiquinha. Bem-vindo. Coisa boa, né? Coisa boa estar aqui, né? Participando aqui desse programa Chá de Boldo nessa tarde.
Quero cumprimentar o seu público e abraçar todos que estão sintonizados aqui na Rádio Mundo Pop. Maravilha, Edival. E fala pra gente, você aí, né, que tem essa história super forte aqui na rádio daqui de Recife, de Pernambuco, né? Como foi que surgiu aí a sua carreira? Foi algo que você já tinha vontade? Foi uma surpresa do destino? Alguém estava no canto, ouviu sua voz e falou, que homem da voz interessante, vem aqui fazer uma locuçãozinha, vem aqui participar. Como é que foi esse começo de tudo? Tudo começou quando? Este homem... Bom, a história é um pouco longa. Se a gente for contar aqui o passo a passo, deixa eu posicionar aqui Claro. só um minutinho para os nossos internautas. Se a gente for contar aqui o nosso passo a passo, o tempo não vai dar, porque é muita história para ser contada em alguns minutinhos. Mas a gente vai começar aqui, porque às vezes as pessoas querem fazer comunicação, viu, caro colegas? E querem começar numa bancada. E na verdade, o que traz a experiência para o comunicador é você estar no tete-a-tete, na rua, participando ali e ouvindo as pessoas. Então eu comecei a minha trajetória naquela rádio Caixinha de Poste. Você conhece a rádio Caixinha de Poste? Sim. Pronto, eu Conheço. comecei toda a trajetória da minha comunicação foi na rádio Caixinha de Poste. Depois a gente passou para a área da propaganda volante, aí colocou nos anos 80 os trabalhos em carro de som, enfim. Até chegar no rádio a gente teve que se especializar, tivemos que estudar, se aprofundar, fazer um curso a nível superior, rádio, TV. Mas eu quero dizer aos amantes da comunicação, principalmente os iniciantes, né, os jovens de hoje, porque o rádio hoje está diferente do rádio da minha época, não é? Sim. O rádio na minha época era o rádio analógico, hoje é o rádio digital. Verdade. Então hoje com um clique você fala para o Brasil, o mundo. Na minha época era vinil, catucheira, deck de rolo, e aí não tinha o playlist, mas tinha lá o telefone para poder o locutor colocar a programação no ar e ao mesmo tempo atender o ouvinte. E era de um em um, que colocava a música. Exatamente, era de um em um. Eita, era osso, viu? Era toda uma programação, né? Os nossos ouvintes estão aqui entrando no ar, né? Um boa tarde para Madá, agora estou chamando de Madá. Já chegou a Madá. Boa tarde, Madá. Bem-vinda, Madá. Boa tarde, Madá. garotada. Jaciara também. Boa tarde, Jaciara. Vocês ouvintes que chegaram agora e não sabem o que é que tá rolando, a gente está aqui com esse convidado especial, né? Chamado Edival Ferreira, ele que é jornalista, comunicador e um monte de outra coisa que ele vai falar aqui pra gente daqui a pouco. Então, se vocês tiverem aqui perguntas, né, alguma curiosidade, aproveita e pergunta aqui que esse é o momento, né? O Edival falou aqui um pouco do início, né, da sua carreira, como foi que surgiu tudo, né? E a gente vai conversar mais sobre esse assunto, né? Essa questão toda aí que você começou, né, a questão da rádio analógica, tá bem diferente de hoje em dia, né? Hoje, como tudo é digital, tá tudo mais prático, né? Na sua opinião, que tá vivendo todo esse período, né? Tem algo que para você facilitou muito? Ou, tipo assim, qual a diferença na sua cabeça? Na época era mais interessante, talvez, fazer todo esse trabalho todo de pegar CD por CD, ou disco por disco, fita por fita e pôr as músicas, você mesmo escolher as playlists e mesmo fazer as notícias, ou realmente é algo que hoje em dia deu uma bela de uma facilitada e dá para o radialista, né, o comunicador, dar uma respirada? Porque naquela época eu imagino que não dava para respirar, não. Nos anos 80, quando o rádio analógico ele estava no ar, né, o locutor ele tinha uma equipe, por exemplo, ele tinha o programador, ele tinha lá o discotecário, ele tinha uma série de profissionais que fazia toda a sua produção. Hoje nós temos aí a chegada da inteligência artificial, inclusive com a inteligência artificial a gente está vendo aí o avanço na tecnologia em rádios que estão sendo já criados modelos
para a inteligência artificial. Recentemente, uma rádio na Polônia mostrou uma programação toda feita através da inteligência artificial. Uma emissora de televisão chinesa já colocou um apresentador na bancada sem ele estar na bancada. Quer dizer, a inteligência artificial já está fazendo tudo. Agora, eu acredito que a inteligência artificial ela não vai tomar o lugar do ser humano. Porque eu sou muito do tete a tete, né? Por exemplo, essa interação que nós estamos tendo aqui. Quer dizer, uma geração diferente, outra geração diferente. Então, a geração mais da tecnologia, a minha geração veio do analógico, mas não deixa de ter essa comunicação, essa interação. Porque o tete a tete, falar com pessoas é muito melhor do que falar com máquinas. Sobre essa coisa de gerações, né? Você ainda acha que hoje em dia a nova geração tem esse costume de escutar rádio, gosta de rádio, ou isso ficou ainda nas gerações passadas? A rádio ainda para você permanece muito forte e firme, né? A gente está vendo que hoje em dia tudo é digital, né? Tudo tá tentando acompanhar o tempo, né? Então, sobre a geração atual, você vê que existe muitos jovens que ainda têm muito interesse em fazer parte, né, de rádio, programas, de todo esse mundo aí, que já faz um tempão aí que existe. Recentemente saiu uma pesquisa em que a faixa etária entre 15 anos até os 29 anos, elas não escutam mais rádio, né? Elas estão dentro dos streams, estão dentro da comunicação e da internet. Hoje a juventude está mais voltada à plataforma digital. O jovem que mais assim está no TikTok, que está mais Instagram, ele quer buscar mais informação rápida, instantânea. Só que o rádio nunca vai perder a sua identidade, né? Sim. Porque o rádio, eu lembro que quando chegou o advento da internet, alguns estudiosos diziam assim, o rádio vai desaparecer a hora que ele vai sumir. O rádio implantou a câmera dentro dos estúdios. Aqui em Recife, uma das primeiras rádios que implantou a câmera dentro do estúdio foi a Rádio Jornal. A gente teve a oportunidade de também interagir por ali. Então, outras emissoras no segmento aqui no Brasil, de Rádio News, também vieram com o advento da internet, como é a Rede Jovem Pan, que hoje ela domina o conceito do jornalismo para o Brasil e o mundo. Então, o rádio, na minha concepção, ele nunca vai morrer. Agora, a juventude de hoje, ela está mais interagindo dentro das redes sociais, porque até a praticidade para o jovem que gosta de inovação e com a chegada da inteligência artificial, isso tem corroborado muito para o avanço da tecnologia. Assim, eu particularmente acho que o rádio não vai morrer nem tão cedo, minha gente. Porque assim, tem aquela coisa, quando você coloca numa playlist, você fica naquela bolha, você vai escutar só aquilo ali. E no rádio não, no rádio tem pessoas que são especializadas para escolher para você novidades, o que é que tá rolando de novidade de música, e do nada ali entra uma música que faz tempo que tu não escuta, mas tu amava. Então eu particularmente acho isso muito legal. Essa de você, tipo assim, dividir com alguém ali os gostos musicais, você tá ali vendo também o que é que o povo tá ouvindo, o que é que tem de novidade, né? E não ficar preso a uma playlist que é só aquele looping ali daquela playlist, aquela música, sabe, aquele estilo musical específico. Então, sem falar que, como você falou, o rádio você escuta o comunicador falando, você interage, como a gente tem aqui nossos ouvintes qualificadas aí que interagem com a gente, mandam notícias, às vezes a gente tá aqui no ar, nessa 1 horinha, e acontece alguma coisa, as meninas já mandam ali pra gente na hora. Então, assim, é toda essa interação que hoje em dia é raro, mas é necessário, né? As pessoas interagirem entre si, né? Então, eu amo rádio, sem falar que o rádio ele tem uma credibilidade de muitos anos. Então, assim, a gente sabe que na rede social existe muito fake news. E quando a gente escuta uma notícia dada pelo rádio, dificilmente vai ser fake news. Então, assim, é algo muito certo, algo muito certeiro, é algo muito concreto. Então, o rádio tem essa credibilidade, né? Que a gente, às vezes, aí nas redes sociais não tem. Então, assim, ó, rádio, I love you. A nossa ouvinte aqui, ó, Madali, ela acho que ela conhece você conhece Edival, Madali? Ela falou, Edival Ferreira, é da época em que os ouvintes pediam música, ligando do orelhão, e que a gente usava as fichas. Como é o nome do ouvinte?
Madali. Madali, Um abraço, Madali, para você. Realmente, Madali, você agora foi lá no fundo do baú e trouxe aí uma retrospectiva. Eu sou da época em que o ouvinte comprava a ficha, colocava no orelhão para poder participar da programação. E hoje em dia, né, tem essa facilidade aí dos ouvintes salvarem o nosso número do WhatsApp e falar diretamente ao vivo com a gente, simultâneo, né? A gente aqui brinca, fala, vê notícias, né, interage, faz sorteios e tudo mais. É praticamente uma conversa de frente a frente, só que de forma digital e de rádio, né? As duas formas aí históricas aí da comunicação. E isso é muito, muito legal, né? É de uma alegria muito grande. Mas não acaba por aí, né? O Edival, ele fez aí faculdade, estudou muito, fez jornalismo, fez mais alguma coisa, Edival? Fiz uma pós-graduação para marketing digital, né? E a gente está sempre estudando, inovando, porque não pode ficar parado. Quando você para, isso é em toda a área profissional. Se você parar, a engrenagem enferruja, então você não vai conseguir andar. Hoje a gente tem aí o advento da internet, que ajuda muito o profissional, mas você tem que buscar cada dia conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E ninguém, eu tenho sempre uma frase que eu digo, viu, meu caro amigo, ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada. Estamos na escola da aprendizagem. Cada dia tem coisas novas para você que gosta de aprender. E a comunicação é isso. Eu lembro que Geraldo Freire, que está na CBN hoje, Geraldo Freire tem uma frase que ele diz assim: quando o mundo acabar, o rádio vai dar essa notícia. Então, é uma frase histórica de um grande ícone da comunicação pernambucana, que é Geraldo Freire. Verdade. Fiquei impactado. Verdade. Eu fiquei pensativa também aqui. Essa é a frase dele, né? Ele sempre diz Tô impactado. Inclusive, eu estava segunda-feira agora no evento da IP, Associação da Imprensa do Estado de Pernambuco. Eu quero mandar um abraço ao presidente Múcio Aguiar Neto, parceiro, amigo. A gente teve um evento lá na LEP, na Assembleia Legislativa, e estava J. Ferreira e o Reinaldo Belo, que foi um dos pioneiros do forró em FM. Quem não conhece Belo sabe que a história de Belo é muito bonita em termos do forró em FM. Belo foi aquele precursor que criava lá o seu jargão: mamãe, 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 seu filhinho está aqui. Então ele passou, incluiu uma geração, e ele foi homenageado, ele e J. Ferreira, que também um grande apresentador. Tive a oportunidade de estudar ao lado de J. Ferreira, foi meu professor de técnica de radiodifusão, técnica para você redigir um texto jornalístico. Então J tem sempre história bacana para quem está estudando comunicação, porque ele tem uma história chamada A Perna Cabeluda. Quem não conhece a história da Perna Cabeluda de J é um ícone também, que eu mando um abraço para ele e para Reinaldo Belo, que ele disse: eu vou estar assistindo você, viu, rapaz? Reinaldo Belo! Os jargões deles bem conhecidos aqui pra gente, os pernambucanos. Edival, você tocou num assunto bem interessante da gente falar, né? Sobre inteligência artificial. Você falou aí de texto jornalístico, né? A gente vê que muitos jornalistas eram contratados, não sei como é que está hoje em dia, para apenas redigir um texto jornalístico sobre determinado assunto. Mas, aí com o avanço da tecnologia, existe aí, né, inteligência artificial que já faz isso. Então, o que você tem a falar para a gente? Você enxerga isso como uma bela de uma ajuda tanto para os profissionais, ou é algo que você acha que está meio que atrapalhando aí a classe? Olha, para os nossos internautas, eu sei que cada um tem um pensamento. Agora, assim, eu acredito que a tecnologia ela é importante para corroborar com o avanço do apresentador, daquele que está na bancada, enfim. Eu cheguei a trabalhar numa redação de uma grande rede de rádio aqui de Pernambuco, que tinha 50 profissionais somente na parte de redação, editor, cinegrafista, locutor, repórter, aquele que faz a externa, aquele que fazia parte do radiojornalismo, e ali tinha 50 profissionais. E hoje, quando eu chego naquela redação, só tem 4 profissionais. Quer dizer, houve aí uma redução total da mão de obra, do trabalhador, do profissional. Então,
A inteligência artificial, ela veio para ajudar, mas na contrapartida é o que eu falei no início. O profissional tem que estar acompanhando, se especializando. Sim. O Porto Digital está aí para lhe dar orientação nessa área. Inclusive, já entrevistei Pierre, uma pessoa que tem um coração muito grande em relação a dar oportunidades na área de você mergulhar na parte de tecnologia, na parte de conhecimento. Então, cabe a cada profissional estar preparado para o que vem. O que vem não volta mais. Né? Inteligência artificial é um passo, a IA é um passo em que não se volta mais. Ou você avança, ou você vai ficar para trás. Verdade. Ô Edival, o que você acha assim que mudou no jornalismo? De quando você começou para hoje? Assim, que você acha que mais mudou? Bom, o que mudou é a parte, por exemplo, hoje não existe mais o jornal impresso. É tudo online. Pois é. Eu fui da época, vocês não, que vocês são mais jovens, mas Você é eu fui jovem, da época escuta que K-pop. o jornaleiro chegava na Eu casa sou de dessa vovó. época também, viu, Você Edival? também é dessa Claro. época? Eita! Então, Chegava todo dia. pronto, o jornaleiro chegava e entregava o exemplar do Diário, do Jornal do Comércio. Na época não tinha Folha de Pernambuco, era Tinha as Jornal do assinaturas, Comércio, né? era Jornal do Comércio e Diário. Hoje, quem está com alguns exemplares impressos é só a Folha, mas Jornal do Comércio e Diário é tudo online, não existe mais o impresso, o papel. Então, nessa época, era uma equipe de redatores, era uma equipe de jornalistas para fazer as suas pautas externas, pegar a informação, e era a época do furo de reportagem, que eu quero trazer aqui. Que essa juventude, estudantes de jornalismo, não sabe, ô Edival, o que é um furo de reportagem? Hoje não existe mais. Mas na época de Chico, né, Francisco José, que lançou seu livro 40 anos de jornalismo, um pai da comunicação, queridão, deu várias palestras lá na faculdade, e eu estava lá para aprender com Chico. Ele dizia o seguinte, que a época da redação era a época que você tinha o cuidado, né, do que você recebia, você ia apurar a notícia para dar com credibilidade. Hoje as pessoas só compartilham. Não estou dizendo todos, mas a maioria pega a informação na rede social e compartilha. Você tem que ter a preocupação de apurar a fonte, de ouvir a fonte, de ter a responsabilidade de guardar o segredo da fonte. Você não pode revelar a fonte. A fonte é essencial, é um canal de trazer a informação com veracidade. Agora você tem que apurar antes de colocar no ar. Essa aí era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso. O que é que você acha sobre os tempos atuais aí desses fake news, né? Porque hoje as pessoas não apuram muito, só copia e cola, né? Ah, se fulano falou, eu vou lá, vou copiar e vou colar e tudo certo. No máximo modifico ali, né? Uma palavrinha ou outra, eu vou postar e acabou-se. Uma das maiores responsabilidades, meus amigos comunicadores, que eu sei que vocês são muito jovens e têm um futuro brilhante, eu quero parabenizar a direção dessa rádio aqui, que está dando essa oportunidade, né? Eu acredito que a oportunidade, se eu tivesse há 30 anos atrás, olha, se eu tivesse há 30 anos atrás, a oportunidade de estar num veículo desse tão estruturado, o veículo que eu fui fazer comunicação foi dentro, minha primeira oportunidade, dentro da Estação Rodoviária do Recife, quando era lá no Cais Santa Rita. Eita, danado. Começou lá dentro da estação rodoviária no Cais Santa Rita. Cais Santa Rita. Fazendo locução, anunciando assim, olha, atenção, senhores passageiros, você que vai para Vicência, na Mata Norte, embarque na plataforma de número 5. Olha! É porque eu não lembro o texto todo, mas era uma coisa bem formal. E ele falou isso tudo e ainda não lembra o texto todo aí. Imagina se lembrasse. Exatamente. Aí de lá da plataforma, alguém escutou sua voz e falou, vem aqui. Ali foi o começo. Foi o Eu começo. ainda passei na época pelas lojas Mesbla, que Lembro, hoje viu? Lembra também da Mesbla? Claro. Então, rapaz... Eita, cada vez Não mais ela vamos- tá... Não meu vamos filho. Ela revelar tá idades revelando a aqui. idade. No Cais Santa Rita, a loja que vendia Eu carro, é ou não não é? vamos liberar a idade de ninguém aqui. Eu já tô entregando. Mesbla, não é Mesbla, da Conda Boa Vista, anunciar as ofertas, por exemplo, na época das mães, né, anunciar as promoções. Então, depois eu fui para carro de som, trabalhei com Roberto Souza, RS Publicidade, fazia supermercado Balaio, vende quem pode.
Né? Balaio. Existia o nome desse supermercado? Balaio também, viu? Eita. Tem o jargãozinho do balaio, era... Não sei o que, vai no balaio, não era? Então, Gente! passei Eu pelo Grupo nascia Bom 10 mil anos Preço. atrás, rapaz. Passei pelo Grupo Bom Preço também, fazendo, anunciando loja Hipercenter, Casa Forte. Depois fui para o Grupo Ferreira Costa também. Eu quero mandar um abraço a toda a equipe, amigos ali do Grupo Ferreira Costa, que a gente faz um trabalho também por lá de comunicação. E outras lojas do varejo que tem minha voz por aí espalhada, que para lembrar tudo é uma relação muito grande. Claro, e tudo não se limita só em rádio, né? Em anúncios, né? Você também aí doou, né? Emprestou, ou vendeu, ou para televisão. A televisão também aí tem programações que tem sua voz, né? Gente, aí você de casa, principalmente aqui de Pernambuco, região metropolitana. E região metropolitana. Tem alguns comerciais aí que tem a voz do nosso querido Edival. Um deles é um desses VTs aí até 2019, não foi, Edival? Foi. Você foi a voz aí da Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Revelou. Revelei, tô revelando aqui aos pouquinhos. Fala pra gente como é que é essa experiência. É diferente fazer locução pra TV? É muito diferente, né? Porque tem a locução publicitária, não é? A locução para rádio, você vai gravar vinhetas de rádio, você vai gravar comercial para rádio, é diferente. Você vai gravar um comercial para carro de som, é diferente. Então tem... Os textos podem ser o mesmo, agora diferenciado para cada veículo. E eu lembro que na produtora que a gente grava, eu sempre colocava a voz para segmento na área tanto religiosa como na área comercial, né? Publicidade, vender o produto. Vender o produto é você ser um vendedor. Além do locutor, você tem que ser o vendedor. Você tem que levar a marca e dar credibilidade ao ouvinte, ao internauta, aquele que acompanha. Então, anunciar não é de qualquer jeito. Você tem que ter criatividade, você tem que ter conhecimento do produto, né? Por exemplo, Hyundai iX35. Uma curiosidade que eu tenho aqui. As pessoas já chegaram até você e compararam a sua voz com algum outro apresentador, locutor com uma voz forte? Tipo, você falando me remeteu muito ao Cid Moreira. Alguém já comparou vocês dois? Veja bem, pausa dramática. Você agora fez lembrar de saudosa memória, né? Cid Moreira começou na TV Excelsior, em São Paulo, foi da Fundação Gasper Libero. Começou na Rádio Marique Veiga, na terra dele, e na época do analógico também. Eu conheço toda a história de Cid Moreira. Ele chegou a gravar os salmos da Bíblia. Isso. Mas assim, cada um tem sua voz, que é um dom de Deus. Deus Sim. dá a cada um da sua forma. Ninguém deve impostar a voz que não tem. Isso foi a orientação da minha fonoaudióloga. Quando a pessoa imposta uma voz, isso serve para locutor, para cantor, enfim, que não é a sua, você vai ter tendência a ter nódulos nas cordas vocais. Então tem que ter o cuidado. Primeiro passo é tomar muita água. Quem fala muito tem que tomar muita água, por isso que a Rádio Mundo Sim. Pop já tem aqui, olha, aguinha para os comunicadores. E assim, as vozes podem parecer, como você fez a pergunta, mas são timbres diferentes. Timbres diferentes. Por exemplo, tem tipo de comercial que a minha voz não encaixa bem. Que querem, né? Eu quero uma voz assim, mais jovial, quero uma voz feminina. Eu não consigo fazer uma voz feminina, né? Tenta. Alô? Tenta, Edival. Uma Porque disposição. tem um timbre forte. Ele bebeu assim, até né? água agora depois disso.
Não tem como não fazer Não igual tem seu como, menino. não tem como. Se eu só falar aqui, Tiago, nosso parceiro aqui do nosso TI, você falou sobre a rádio, né, que está fazendo programação com inteligência artificial, ele falou, opa, já estamos testando, a Rádio Mundo Pop vai ser uma das pioneiras aqui, que vai ter um programa de 1 hora com inteligência artificial. Sério? Já está quase finalizando. Não é isso, Tiago? Eu não tô falando que tudo Arrasou. é surpresa aqui dentro, que eu tô sabendo agora. Eu também estou sabendo agora. Mas ele Tiago, pegou o gancho e falou, né? É Olha Tiago, aí. é? Tiago, é. Tiago, um abraço para você. Agora, eu fico, assim, como profissional, só preocupado com o mercado de trabalho para essa geração. Essa geração que está aí nas faculdades, né? Eu conheço muitos meninos que estão em faculdades de comunicação aqui do Recife, a Universidade Federal de Pernambuco, que eu aproveito e mando um abraço ao professor Eliabe, que é um parceiro, amigo, pessoa que tem muita estima na comunicação. E essa turma que está se formando no jornalismo, está se formando em rádio e TV, se chega a inteligência artificial, aí esse pessoal tem que estar preparado para esse mercado aí do avanço tecnológico. Mas não vai substituir, não. É diferente. Eu fui obrigado a vir para cá para ter essa ideia com vocês e quero te cumprimentar aí. Prazer por estar aqui Tudo na Rádio bom? Mundo Pop, trabalho aqui Muito com a bem, galera. vamos embora. E eu já não fico preocupado, porque essa galera de hoje em dia não está querendo muito trabalhar. Esse que é o problema hoje em dia. As pessoas estão sendo substituídas justamente porque a galera não quer cumprir horário, a galera não quer responsabilidade, a galera não quer... Aí o que acontece? Está vindo todo mundo lá de trás, que tem uma certa experiência. É só a gente olhar para os mercados hoje em dia. No mercado, quem são os caixas de supermercado? O senhor, a senhora, o tiozinho, a tiazinha. Tu não vê jovem hoje por quê? Não querem compromisso, querem fazer faculdade e acham que vai cair tudo no colo. Então, assim, a inteligência artificial está vindo justamente para o empreendedor não parar o seu empreendimento. Inclusive, o que você está falando é tão importante que hoje no portal de prefeitura eles postaram lá uma matéria de uma grande rede de supermercado que já está trocando os caixas e colocando caixas... Totens. Mas por que estão colocando totens? O jovem de hoje em dia não quer saber de nada. O jovem, por isso que... Tá deixando ser Exatamente. Nós aqui vamos ser pioneiros na inteligência artificial de comunicação, porque eu vou te falar, eu vou te ser bem sincero. Tá difícil de encontrar aqui em Recife comunicador. Você está diante de um aqui, viu? Que se precisar, a gente está aqui. Você está diante de um que, se precisar, tu há 30 anos no mercado, a gente está aqui, né, para fazer um trabalho de dar um boom e também ajudar essa turma que não quer. Eu fico feliz. Entendeu? Porque são gerações diferentes, só pedindo licença. Claro. São gerações diferentes, mas a gente tem que entender o seguinte, que às vezes as pessoas, além da oportunidade, elas querem, é o que eu falei antes, a maioria da juventude que está estudando comunicação social, elas acham que fazer jornalismo ou informação é estar numa bancada. Você tem que ter experiência de rua. Exatamente. O tete a tete na rua. É que nem o artista que... eu sou famoso na internet. Vai para um palco, não consegue tocar para 5 mil pessoas. Todo, gagueja, não tem desenvoltura. Isso aconteceu com um artista de Maceió, que nós levamos para o Sul, para um evento com mais de 10 mil pessoas, ele travou no palco. E depois desse show, ele acabou a carreira dele. Tá. Foi ou não foi, Tia Tati? Foi. Então, assim, por que a gente criou a Rádio Mundo Pop aqui? Justamente para quê? Para inovar. Ter inovação. Porque eu te falo o seguinte, hoje o jovem da faculdade, ele quer fazer o seguinte, temos um trabalho para você fazer na rádio. Qual o horário? O que eu vou fazer? Antigamente, eu trabalho com rádio há 25 anos. Eu comecei divulgando o CD, entregando as rádios, peguei o finalzinho do vinil para ir pro CD. Então eu era divulgador de rádio. Nessa época, nos rádios, o que o cara fazia? O cara que estava dentro da rádio. Ele era programador, ele era comunicador, ele fazia externa na rua, externa, para quem não sabe, fazia as unidades móvel, promoção, propaganda nas lojas, e ele também criava todo o sistema da rádio de marketing naquela época. Então, ou seja, uma pessoa que era contratada para comunicador, ele tinha 4, 5 funções. Hoje, uma pessoa, ela tem uma função, ela já está reclamando.
Aí não tem como não ter uma inteligência artificial para substituir essa galera. Tipo, tem um programa de 3 horas, aí entra ali 4 vezes. O resto do tempo fica fazendo o quê? Nada. Aí tu pede pra fazer alguma coisa, ai... Reclama. muita Não, eu não coisa. posso fazer isso. Tá, e tu quer ficar no WhatsApp, Sabe que é um Hoje em trabalho, dia a pessoa reclama, coloca na justiça um empreendedor, porque a gente pediu para passar uma vassoura no chão. Então, justamente por isso, a inteligência artificial tá vindo para mostrar, olha só, meu querido, tu é sim insubstituível. Agora sim, deixa eu só trazer uma ressalva aqui. Eu concordo plenamente com o ponto de vista do senhor. O senhor tá no céu. Eu sou um de jovenzinho. verdade. Pronto, o jovem. A inteligência artificial, ela é um avanço, é importante. Eu acredito que veio para dar um boom na comunicação. Mas essa questão da interação, do ser humano conversar com o ser humano, eu acho que a máquina, ela nunca vai substituir. Não, Ela nunca vai substituir. Não tem Agora, como. trabalhar a questão do consenso de cada um, de achar, por exemplo, se você tem um horário e uma meta para cumprir, você tem que ter primeiro responsabilidade. Sim. Exatamente. Responsabilidade e comprometimento com o seu público. Exatamente. Se eu sou um apresentador, eu tenho um horário na emissora X, na emissora Y, eu tenho uma responsabilidade com o meu público. Exatamente. E eu tenho que dar satisfação sim ao meu público. Eu quero só aproveitar aqui e mandar um abraço para 2 colegas, um radialista e jornalista, que a gente faz assessoria de comunicação também. E no litoral sul pernambucano, ele é um dos pioneiros da radiodifusão, que é Márcio Lima, na cidade de Pujuca, e Márcio Santana, também jornalista. Então, são 2 pessoas, 2 figuras públicas. Márcio Lima eu conheço, grande cara. Márcio Lima, que é voltado à área do esporte, à área da interação, do entretenimento. Que faz muito bem até hoje, né? É um profissional muito bacana. Trabalho ao lado de Márcio, pessoa sensacional. Até queremos ele aqui, hein? E Márcio Santana, vamos marcar. Vamos marcar. E Márcio Santana, que é jornalista, colega também, que está lá na assessoria. Então, são pessoas que a gente sabe que tem comprometimento. Eu acho que a pessoa assumiu, seja qualquer função, qualquer profissão. Sim. Se você assumiu uma determinada responsabilidade, cumpra e dê satisfação a quem você... Mas aí tem um detalhe nisso que você está falando. A sua experiência, o seu caráter, mostra o teu comprometimento com o horário. Nós estamos se referindo hoje em dia aos jovens que não têm uma trajetória. Então eles querem chegar e automaticamente eles querem já sentar na primeira fileira de frente pro mar, achando que está tudo bonito. Você pegou uma trajetória, e você tem uma trajetória exemplar que os jovens hoje em dia deveriam se espelhar em você. Sim. E é uma coisa que eles... Não vou me espelhar. Não sei quem é, já foi, já ouvi falar, minha mãe conheceu, não sei o quê. Gente, os jovens estão indo muito olhar a internet. O jovem tem que olhar o que é experiência de trajetória. Você tem uma trajetória. Pessoas da internet não têm trajetória. Estão ali colocando o que elas acham que tem que ser. Agora, as pessoas hoje em dia, o pessoal da faculdade, tem que se espelhar em quem tem a trajetória. Se espelhar em você. Quando começou, olha a trajetória, passou por isso, passou por essas emissoras, isso, e está até hoje, inclusive inovando no rádio, né? E trabalhando para as pessoas de rádio. Os jovens têm que se espelhar em você. É isso que está errado, que eu acho errado hoje como empreendedor. Eu gostaria muito que as pessoas que viessem trabalhar aqui, os jovens da faculdade que viessem trabalhar aqui, ou em outras empresas do grupo, se espelhassem em quem realmente entende do negócio. Por quê? Experiência não é faculdade, é a estrada, é a vida, é o dia a dia. Essa é a questão. Concordo plenamente. Inclusive, a gente está com um projeto com a Rádio Pernambucana, que é do nosso parceiro amigo Rufino, que é um grande produtor. Trabalhamos com ele foi mais de 20 anos de Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio. Rufino tem uma produtora na Madalena. E ele tem lá uma rádio chamada Rádio Pernambucana, estilo a sua, a rádio que é voltada à cultura pernambucana. Então, assim, quem está lá participando da programação? Nelsinho Falcão, que é uma pessoa que tem história na cultura pernambucana, no forró, na cultura. Então, pessoas que vêm, como você falou, que tem uma trajetória, que pode passar experiência. Eu procuro ouvir pessoas. Eu não tenho nenhuma dificuldade de aprender.
Porque às vezes o orgulho... Mas na por cabeça isso de que alguns- você está sempre à frente. É saber ouvir e implantar isso. As pessoas às vezes têm um orgulho, deixam subir a cabeça e se perdem, né? Não querem ouvir. A gente tem que ouvir as pessoas, a experiência. E cada vez que eu vou aprendendo, né, ouvindo com essas pessoas mais experientes, por exemplo, segunda-feira eu fiquei quase 1 hora ouvindo Reinaldo Belo e J. Ferreira, gravando... 2 grandes gigantes aí de Pernambuco. A experiência deles para em casa eu escutar direitinho, ver o passo a passo e colocar na minha vida profissional. Mas é isso que falta. É o quê? O estudo. O estudo de quem tem experiência. Não dos livros. Livros tu cria uma sistemática para o produto. Mas a experiência vem de quem? De quem já percorreu a trajetória. Assim como você. Tem que se espelhar em pessoas que têm a trajetória. Quando o Eric falou que você vinha na rádio, eu falei, cara, eu costumo não vir para o estúdio. Hoje eu vou ir, porque eu quero conhecer ele. Quero cumprimentar ele. Porque pessoas como você, faculdade tem que se espelhar. E outra coisa, chamando a atenção das faculdades, inclusive nós vamos fazer uma parceria aí com a Uniacel, já está bem perto aí, falar para os professores, os gestores, levar pessoas como você para dentro das salas de aula. Para passar a experiência real de uma trajetória. Porque quadro, computador, internet, eu faço faculdade em casa nessa experiência. Porque hoje em dia, o meio de comunicação tem muita gente que não precisa de diploma. Sim. Mas ele é destacado por quê? Pela correria do dia a dia, pela rua, pela externa. E principalmente essas pessoas que estão evoluindo nisso, que estão saindo da faculdade e sabendo essa trajetória, se espelham em quem? Em pessoas como você, que tem uma trajetória. Então, isso, a minha briga hoje em dia, minha briga merece demais, porque é um baita profissional. Então, assim, eu inclusive me espelho em você pra caramba, desde que o Eric falou que você ia vir, eu falei, pô, vou lá pessoalmente que eu quero cumprimentá-lo. Muito obrigado pela gentileza. Então, assim, as pessoas, elas têm que se espelhar em pessoas que já têm experiência e trajetória. Claro que a inteligência artificial está vindo, o mercado tecnológico está muito avançado. A gente não pode falar nada que amanhã vai acontecer tal coisa, porque depois da manhã já mudou essa tal coisa. É muito rápido. Mas ninguém vai trocar o ser humano, isso com certeza. Agora, se espelham em gente que tenha sucesso e trajetória. O ser humano tem que correr também, né? Exatamente. Porque para tu ser um ser humano que não tá agregando em nada, aí realmente vai ficar para trás. Eu vou dar uns parabéns aqui. Muito obrigado. Vou sair porque senão vou ficar até às 3 da tarde aqui. Valeu, galera. Muito obrigado, viu, pela gentileza de nos recepcionar. Pegando o gancho aí, né, sobre a forma de aprendizagem, é algo muito importante, né? Um lado que já pensam à frente há um bom tempo é o lado da medicina. O estudante de medicina, para poder aprender na prática, claro, né, tá trabalhando com vidas, né? Aí, claro que tem que pensar um pouco fora da caixa. As faculdades normalmente têm parceria com hospitais, né? E os estudantes, eles aprendem lá na prática com o médico, né, responsável, que, claro, é uma pessoa que tem que ter muita experiência, a poder ter o manejo das coisas bem, né? Normalmente medicina é assim, eu já tive essa experiência, eu já vi, né, alunos dentro de salas de cirurgia, de acidentes e tal, e posto fazendo de lá saúde também. posto de saúde, e o médico lá ao lado, né, dando esse auxílio. Na comunicação, gente, não pode ser diferente. É muito importante, né, as faculdades irem atrás mesmo. Eu acho errado, né, as emissoras, as rádios irem atrás da faculdade para conseguir dar oportunidade para os alunos, né? As faculdades errado não irem, né? É errado irem, porque assim, a faculdade se a instituição de ensino que está dando esse ensino para o aluno não oferecer esse lado prático, sim, não é? Então, só o teórico, só lá o que eles estão simulando na sala, não dá certo, gente, porque o dia a dia, cada dia é um dia diferente. Teoria é uma coisa, né? Quando chegar na hora da prática, senta no computador, toma, faz uma matéria, tu vai dizer, oi? Comunicação, cada dia é um dia diferente, né? Hoje a gente pode entrevistar uma pessoa de uma maneira, amanhã o outro entrevistado é outra pessoa. Hoje o equipamento tá bem, amanhã pode cair do nada e você vai ter que levantar tudo. B, né? Tem que ter o plano B, entendeu? E isso só se aprende na prática. Então, faculdades, você aí, né, que é de faculdade, ou aluno, ou gestores aí,
abram esse olho aí para poderem aí ter essa parceria massa, né, com os meios de comunicação. Estou falando específico ao meio de comunicação, né, o que é que a gente está falando. E detalhe, né, os meios de comunicação também tem que abrir portas, né? E os meios de comunicações também abrir porta, né, aqui, principalmente muito aqui difícil, em Recife, região metropolitana, eu sinto que é muito fechado, é uma grande bolha, né? Para muitos jovens hoje em dia, às vezes nem é falta de vontade, às vezes é falta de oportunidade também. Ô, Eric, você sabe, pedindo aqui a licença, você sabe que a oportunidade para quem quer, ele começa nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Eu comecei com muito orgulho na Rádio Caixinha de Poste, na Rádio Comunitária. Então, é muito chamado de retificadora na época, né? Exatamente, rádio comunitária, aquela rádio de comunidade que opera na frequência 98, que tem a autorização da Anatel para operar com transmissor de baixa potência. Então, a maioria dessa turma, porque aqui em Recife a gente tem o quê? Temos só a Universidade Federal, a Católica, o Unassal e aquela faculdade de Olinda que tem curso de comunicação social. Então, essas faculdades estão formando ao longo dos anos aí grande volume de profissionais, seja do rádio, e tem ainda a faculdade Senac, que tem curso de rádio e TV. Então, muita gente, as faculdades despejam aí para o mercado. Mas a maioria, por exemplo, eu fui de uma turma que era 50 profissionais, 50 alunos. Dos 50 que se formaram, que começaram o curso, 30 se formaram. E dos 30, só 8 estão atuando na área. Por quê? Porque não encontraram a identidade da comunicação, não está no DNA. Se você não está no DNA, não adianta. Olha, se você vai fazer medicina e desmaia quando vê sangue, não é sua praia. É verdade. Então, a pessoa tem que se identificar. Eu me identifiquei com a comunicação quando eu tinha 12 anos, né? Muito ainda pré-adolescente. Então, fui atrás, corri, trabalhava muitas vezes sem ganhar nada. Sim. O que o nosso colega falou aqui é a realidade. As pessoas querem ganhar muito dinheiro caindo de paraquedas e, na verdade, tem que mostrar o que faz. Para eu conseguir fazer algumas gravações para o mercado publicitário, eu colocava piloto nas grandes agências para ouvir a minha voz. Eu gravava pilotos. Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, Pernambuco. Apoio cultural, Vitarella. Eu fazia de graça. Para poder... Sim. Escutar, é legal, vamos contratar. Quem é essa voz aí? Eu quero esse locutor. Então, ninguém hoje quer se submeter a isso. O pessoal quer entrevistar, tá, mas tu vai me pagar quanto? Peraí, tu quer aprender a entrevistar, vou te ensinar, tu ainda quer ganhar por uma coisa que tu vai aprender, então peraí também, né? Vamos ver aí, né? Tem que ter tudo uma cautela também, né? É porque a faculdade ela vai lhe dar o diploma, mas a experiência é o dia a dia, você tem que correr atrás. Exatamente. Erival, deixa eu fazer uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Pedro, final 1471, tá? O que você acredita que a grande O que você acredita que a grande mídia ainda ignora sobre o Nordeste? Específico, hein, Pedro? Uma boa pergunta, Pedro. Parabéns para você. A gente lamenta muito de ser uma região tão discriminada pelo Sul e Sudeste, né? Entre aspas, né? Não são todos lá do Sul e Sudeste que tem essa visão, mas a maioria tem o Nordeste como uma região muito pobre, uma região que o povo não tem cultura. Agora eles esquecem que a nossa região é riquíssima no turismo. Nós somos 9 estados nordestinos em que temos um litoral bonito, bacana, rendendo aí empreendedorismo para muita gente que está aí. A exemplo aqui a gente tem Porto de Galinhas, no litoral sul, a gente tem no litoral norte carne de vaca em Goiânia. Sim. Temos as praias. Goiânia, quase a tua terra, né? É praticamente minha terra, temos as praias da Paraíba, temos as praias do Rio Grande do Norte, temos aqui em Alagoas, que são praias paradisíacas. Então, se alguém do sul tem essa visão distorcida do nordestino, precisa conhecer a região Nordeste, que é uma região tão rica. E a pergunta de Pedro foi importante, porque tem muitas pessoas ainda com essa mentalidade da cultura muito enraigada no preconceito. O pessoal acha que Nordeste é seca, são chão de barro rachado, né? Tem gente que acha que não tem nem... Meu Deus do céu. Para eles
difundem a gente como se fosse um povo sem cultura, sem conhecimento. Na verdade, nós temos aqui Ariano Suassuna, paraibano, que passou pelo Recife, que foi escritor e renomado aí do Alto da Compadecida, que foi até tema de filme, e outros escritores pernambucanos como Manuel Bandeira, outros artistas como Alceu Valença, Lenine, Luiz Gonzaga, muito bem. Então a gente tem grande representação na cultura nordestina pernambucana. É verdade. Cultura nordestina é essa, né, que se tornou parte cultural do Brasil também, né? Essa questão aí de ser importante para o país inteiro. Então, gente, é uma maravilha tudo isso, né? Toda essa entrevista hoje aqui com o Edival. Ele contou várias curiosidades, tanto da sua carreira como da sua vida inteira, né? A conversa ficou um pouco séria depois de um tempo. Chega a participação especial, né? Aí a conversa fica séria. Mas e aí, vocês em casa? Meu Deus do céu, muito obrigado aí pela participação também, né? Eu vou ler um pouquinho aqui, né, da interação enquanto vocês estavam falando. Um monte de ouvinte aqui estava participando, né, e interagindo também. A Jaciara falou, esses jovens não sabem que o céu não é perto. Isso aí, Jaci. A Laís, ela falou, eu escutava Reinaldo Belo todas as manhãs me aprontando para ir pro colégio. Que saudade. Ele tá se recuperando, né? Belo tá saindo de uma depressão, mas ele tá, assim, lúcido. Eu estive com ele segunda-feira no evento da IP lá na Alep. Conversamos muito, tanto com ele como com o J. Ferreira. J. Ferreira já está bem cansadinho também, teve 2 AVC, mas está aí, vivos, e são exemplos da comunicação pernambucana para nós, para o estudante principalmente. Eu quero só deixar aqui uma colocação, que o nosso debate aqui, a gente não tem nada contra a juventude não, viu? Tem muitos jovens responsáveis, muitos jovens dedicados. Eu conheço muitos estudantes, inclusive já tive a oportunidade na Unassal, que foi a academia onde a gente passou, de ministrar uma palestra lá com o professor Ciro Guimarães, que é um professor renomado da TV Guararapes, pessoa maravilhosa, e a gente já participou lá, ouvindo os jovens, naquela dinâmica, naquela vibe, porque a juventude muitas vezes precisa ouvir, como o nosso colega falou aqui, de experiências como J. Ferreira, como Reinaldo Belo, a minha, juntando aí uma década para poder contar e mobilizar e motivar essa geração a estudar. Exatamente. Precisam de orientação, né? Precisam ver a realidade, né? E se ter como exemplo. Deixa eu falar rapidinho aqui, que é hoje, viu? Hoje é a quarta maluca do Mix Mateus. Então, chegou com tudo aí para te fazer pirar com tanta economia. Então, frutas, verduras, legumes fresquinhos com preços de cair o queixo. É para encher o carrinho, economizar e garantir saúde na sua mesa. Então, tem banana, tem batata, cenoura, tomate e muito mais, naquele precinho maluco que só o Mix Mateus faz, tá? Então, qualidade direto da feira para sua casa, com promoções incríveis, que só duram até hoje, viu? Hoje que é a quarta maluca. Então, é a oportunidade que passa voando. Corre para o Mix Mateus e aproveita a quarta maluca. São ofertas de enlouquecer. Variedade de produtos, frescor, aquele atendimento que você já conhece. Não dá para perder, né? Então, é só hoje, hein? Quarta maluca, só no Mix Mateus. E, gente, para lembrar para vocês, né? Vai ter sorteio, sim, do show da Roberta Miranda. Que vai rolar no dia 9, né? No dia 9 desse mês, lá no Teatro Guararapes. Então, ó, daqui a uns 5 minutinhos, corre que ainda dá tempo de participar, né? Que eu vou fazer aqui o sorteio daqui a pouco, tá bem? Vocês aí estão ansiosos para participar aí, né? Assistir esse show. Porque, minha gente, tá acirrado, hein? Tá acirrado. Mas não fiquem tristes, porque o seu momento vai chegar. Até sexta-feira, né, tia Tati? Todo dia um par de ingressos aí do show da Roberta Miranda, né? E voltando aqui com o nosso convidadíssimo, especialíssimo, Edivalzíssimo Feirazíssimo. Tudoíssimo, né? Grandíssimo. Eu tenho pergunta. Faça. Ô, Edival, para você, assim, qual é a maior dificuldade
para o jornalismo atual? O que você acha assim, a maior dificuldade que os jornalistas e o jornalismo em si está enfrentando hoje? O primeiro passo é o reconhecimento financeiro. Né? Nós temos um sindicato aqui em Pernambuco, e tanto do rádio como do jornalismo, que lutam, né, para melhorias da classe, mas a nossa classe precisa se unir mais, buscar mais assim, o interesse na questão salarial. Quando eu falo salarial é porque tem plantões, né? O jornalista ele trabalha feriado, ele trabalha um domingo, Sim. ele trabalha dia de sábado, final de ano, Natal, enquanto a família está se confraternizando, o jornalista está dentro de uma redação, está dentro do estúdio de rádio, de televisão, só que precisa valorizar mais. Os donos dessas emissoras de grande porte precisam olhar o comunicador, o profissional da comunicação e valorizar, porque quanto é o piso de jornalista aqui em Pernambuco? Quanto é o piso de jornalista a nível Brasil? Eu não vou dizer valores aqui, porque quem está nos assistindo e acompanhando sabe, só é você pesquisar lá no sindicato da categoria. Então, primeiro passo é a valorização financeira. Segundo, dar mais treinamentos, oferecer mais condições de treinamento e capacitação para muitos profissionais que vêm enfrentando após o pós-pandemia, viu, tia Tati? Sim. Após o pós-pandemia, eu conheço muitos colegas radialistas, jornalistas que estavam dentro dos hospitais aí de campanha, fazendo matérias, convivendo com Covid, Sim. e que hoje estão aí doentes porque tiveram chikungunya, tiveram depressão de ver tanta morte. Imagina. E como ser humano isso afetou a sua vida emocional. Então, primeiro tem que preparar esse profissional também. É verdade, porque assim, sem falar da responsabilidade, né? Porque quando você noticia, você cria uma notícia ali, é seu nome que está indo, né? Então, qualquer coisa ali, a responsabilidade é do jornalista, né? Então, às vezes é uma polêmica, às vezes é algo que alguém não gosta porque atingiu alguém. Então, assim, também tem essa responsabilidade, né? Tudo isso. Então, vamos ver aí, né, galera? Vamos valorizar o passe aí, né? Porque é complicado mesmo. E sem a comunicação não somos nada, né? Não somos nada. Exatamente. Eu quero, assim, a gente vai ter uma palestra recente agora na AIP, que é a Associação da Imprensa de Pernambuco, o presidente Múcio Aguiar Neto, porque a AIP vai completar 95 anos de existência. E está sendo feito já a reforma para a sua biblioteca histórica, eu posso dizer. Fica na Avenida Conde da Boa Vista, dentro do prédio da TV Pernambuco. Todos estão convidados a dar uma passada por lá. Obrigada. Inclusive o presidente Múcio vai estar lançando o período que vai passar a reforma, porque vai ter a reinauguração do casarão, que vai ser lá todo o acervo histórico da AIP, contando desde o impresso até a era digital. Então é importante você conhecer a história da AIP, do Sindicato de Radialismo de Pernambuco, do Sindicato de Jornalistas do Estado de Pernambuco, porque você é um profissional da imprensa e precisa conhecer a história da sua categoria. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço também, meu amigo, para Tiago, né, aquele locutor lá de Brasília, ele esteve aqui, que eu vi lá no Instagram de vocês, Tiago. Sim, Olha, abraço, Tiago. Comunicador itinerante. Exatamente. Tiago, ele é um modelo de rádio para o futuro que está chegando, viu? Tiago, ele leva a rádio para onde ele vai. Então, eu acompanho o Tiago, é um baita de um profissional, né? Ele que passou pela Rádio Jornal do Brasil, Rádio Clube lá em Brasília, agora tem outras emissoras aí. Um abraço, viu, Tiago? Se você está nos acompanhando, eu sou seu seguidor, seu fã também e amigo de profissão. Maravilha. Tiago, né, que é itinerante aí. Ele foi muito ousado, né? Pega todo o equipamento, anda por tudo que é lugar aí do Brasil e do mundo também, né, tia Tati? Fazendo aí com certeza. rádio, comunicando e tudo mais, né? Quando ele veio aqui foi a maior festa, todo mundo ficou super curioso. Como é que você faz isso, criatura? E ele explicou ao vivo para todo mundo. E é isso, né? Essa é a inovação da rádio. E ele aprova que é inovação sem precisar de inteligência artificial. Então as pessoas também precisam inovar, né? Essa história de, a rádio Vou te falar uma coisa, a gente tem uma rádio 100% digital, que a gente alcança pessoas do mundo todo, né? A gente tem ouvido do Canadá, de Paris, enfim.
E aí, veio uma pessoa de uma rádio aqui, muito, até conhecida, muito antiga, veio no nosso Instagram criticar. Logo no começo, veio criticar. E um comunicador da própria rádio tinha mandado também uma mensagem elogiando nossa estética, a questão da gente ficar em pé, né, se comunicar em pé por questões de diafragma, enfim, tal. Então, assim, na mesma empresa. Então, assim, você que é da rádio, que... porque eu tenho tantos anos de experiência, você tem que abrir a mente, gente, tem que abrir a mente. Tanto é que essa rádio hoje, ela copia praticamente tudo que a gente faz. E é o modelo de apresentação. Por exemplo, você entrar no perfil das rádios do sul do país, São Paulo, Rio, você vê que a maioria dos locutores estão apresentando seus horários em pé. A maioria. Não é porque a gente não tem dinheiro para comprar cadeira. Tem um motivo, né? Tem uma lógica, né? Então, assim, poxa, eu acho que as pessoas, principalmente, não sei se, acho que aqui em Recife, não sei, mas as pessoas deviam se unir mais, né? Pô, se a galera tá fazendo isso, vamos fazer também, vamos inovar, até para dar uma sacudida, né? Até para criar quebrar essa imagem de rádio antiga, rádio é coisa muito antiga. Muito formalismo, né? Tem que se atualizar mesmo. Muito conservador massa demais. Chegou alguém aí agitando, vamos agitar também. Como essa rádio tá agitando, melhorou muito o Instagram, as redes sociais, melhorou. Pode fazer, a gente pode copiar, a gente não tem problema, só não faz igual. É bom ser referência, né? Bom, porque inovou e isso é bom para eles também. Então, assim, é bom para todo mundo. Então, as pessoas têm que se inovar para ninguém ficar para trás. Então, assim, vamos se unir, vamos fazer coisas juntos, parcerias juntos, vamos fazer também o que a pessoa está fazendo. Tá dando certo para fulano, vamos fazer, vamos seguir o exemplo, sabe? Então, assim, acabar com essa história de se atualizar mesmo, porque tudo tem que se atualizar. Todo mundo tem que se atualizar, não é isso? Ou se atualiza ou fica para trás, fica pra como trás. eu falei aqui no início da nossa entrevista, né? Ou o profissional avança, não tem mais como ele voltar. Eu lembro que quando chegou as câmeras para colocar dentro dos estúdios de rádio, existia muitos conservadorismo. Sim. De locutores que veio aí dos anos 70, 80, que não aceitavam a câmera dentro do estúdio, questão que ia quebrar o encanto, porque quem foi da época do analógico lembra que a primeira rádio FM aqui em Pernambuco foi a Rádio Transamérica. Ela chegou em 1974 aqui no Recife. Depois chegou a Rádio Cidade, depois a Manchete, Antena 1 com o dial. Hoje ninguém escuta mais rádio pelo dial. Então, quando a Transamérica chegou com a programação Cidade, programas românticos, Manchete e Antena 1, você tinha 4 locutores à noite de vozes de peso para fazer a programação. Então as pessoas não conheciam o locutor porque não tinha câmera e se encantavam com a voz. Eu lembro que eu fui conhecer Samira Buana na Rádio Globo. Quando eu cheguei que vi, eu digo, meu Deus, é Samira Buana? Fui impactado, né? Saudosa memória, grande apresentador. Samira Buana. Então, Samira Buana. assim, hoje o rádio, ele é esse veículo que tem que ter inovação, tem que ter criatividade, interação, porque a internet está aí, lhe ajudando. Exatamente. A participação do internauta, do ouvinte, daquele que quer mandar uma mensagem, você vai fazer a triagem antes de botar no ar e vai apurar. Então, é importante essa interação. Os modelos de rádio têm que ter inovação, porque se não inovar, as pessoas mudam de estação. Fica para trás. Inclusive, deixa eu falar a interação aqui, né, dos nossos ouvintes aqui, né? A Madali, ela falou aqui, ó, quem não... Ai, meu Deus, peraí. Que não comunica... Que não se comunica, se trumbica. Eita, é um jargão de Abelardo Barbosa, o Chacrinha de Surubim, viu? Pertinho da minha terra. Ele é de Surubim, né? Surubim, minha terra é Bom Jardim, ele é daquela região ali. Ah, você Chacrinha, é de Bom Jardim? Surubim. Eu sou de Bom Jardim, no Agreste Pernambucano. Conheço, fui para um casamento lá em Bom Jardim. E Muito tem mais, bonito. né? Ela falou aqui, eu gosto muito do formato que vocês trabalham, essa conexão com os ouvintes, essa interação, é muito bacana. Então, obrigado. Obrigada, A Jaciara aqui, ó. A Jaciara falou aqui, falando sobre... Quem é essa rádio aí que tá... Não vou falar a palavra. Depois eu te conto. Vai defender a gente? Deixa para lá. É porque a gente tem ética, viu? Como é o nome dela? Jaci. Nós temos ética profissional. Aí no privado, depois a nossa tia, que ela tia Tati, Eu ela te manda. falo, né? Apesar que o chá de boldo a gente joga algumas coisas no ventilador, né? Mas tem Não, coisas mas que não nomes tanto. nome não. Não tanto. Mas assim,
você vai ver, já você vai ver aí que eles estão atacando, patrocinando, você vai ver algo parecido com o nosso, você já vai saber quem é. Mas assim, é uma crítica construtiva, que façam mesmo, porque até nos inspira, poxa, esse aqui ficou bom, eu vou fazer melhor. Né? E eu acho que é assim que tem que ser. Agora, ir jogar pé, de falar mal e não sei o quê, não, minha gente, por favor, né? Pois é. Ó, vamos falar aqui de mais coisa boa, né? Só um pouquinho, eu gosto de invadir a área. Eu percebi. Amo invadir a área. Sobre isso. Vá. Inclusive, Sem nomes. sem nomes, quando a gente abriu a Rádio Mundo Pop, essa pessoa dessa emissora mandou um DM pra Eu nós, falei exatamente isso. falando que a Rádio Mundo Pop tava errada, não era assim que fazia a rádio, não sei o quê. Eu não te dou 2 anos e ele tá pedindo emprego aqui na rádio. É uma das metas. Tá, né? Posso continuar agora? Agora é bom. Saiu do desafio, né? Ele vem, solta a bomba e bum, e sai, né? Vamos falar de coisa boa, porque o nosso horário aqui já chegou, né? Vamos fazer aqui... Como passou rápido. Não tá vendo? é? Vamos Agora fazer o a conversa é boa, sorteio. passa Peninha, né? O sorteio da Roberta Miranda. Menino, quase que eu saía. Olha, voltou. Vai falando aí, Tá Diego. louco com sorteios. Indói da gente. Não, rapaz. porque os ouvintes já estão aqui. E o Ser sorteio? rádio ao vivo é assim mesmo. É? Não, ao vivo é a cores. Quem sabe faz ao vivo. Oi! Oi. Ai, eu amo. Se você ficar escutando aqui Chá de Boa todo, eu faço uma referência ao Silvio Santos. Silvio Santos é um dos grandes escolas do jornalismo, da apresentadores. E é isso aí, já temos, né, o nosso vencedor de hoje, Roberta Miranda, dia 9 de maio, né, tá chegando, tá mais perto que longe, lá no Teatro Guararapes, vai fazer um grande show e você tá convidado para participar, né, a Rádio Mundo Pop tá fazendo sorteio de pares de ingressos, né, até a sexta-feira, e o ganhador de hoje foi o Brito Underline Edi Underline. Parabéns, Brito! Ei, Brito! Parabéns, você vai ver Então vai curtir o show a de maravilhosa Roberta Miranda, rainha do sertanejo. E é com essa vibe aí de comemoração, muita informação, assunto sério e brincadeiras e tudo mais, que finaliza aqui o programa Chá de Boldo de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Continuem aqui com a nossa programação, porque sempre tem muita informação, música, piadas e tudo mais pra você aí, tá bem? Então, até amanhã e tchau, tchau! É, galera, por hoje é só. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Mas continue ligado aqui na Mundo Pop. É, continue ligado. Porque a tarde tá recheada de música boa e muitas promoções. E não esquece, O Chá de Boldo com a galera mais maluca do rádio é de segunda a sexta, 1 da tarde. escapou. Cola aqui na Mundo Pop e vem com a gente.